Olá, amigos do canal Lolita Garcês, sejam bem-vindos mais uma vez. Estou trazendo para vocês hoje o caso do Daniel Correia, aquele jogador de futebol que foi assassinado e castrado no dia 27 de outubro de 2018. Antes, porém, vou estar pedindo, eu sei que é uma encheção de saco, mas vou pedir a todos vocês que se inscrevam e também dê seu like, que vai nos ajudar muito a crescer para que o nosso canal evolua. Então vamos lá para a história de hoje. Daniel Correia Freitas foi encontrado morto no dia 27 de outubro de 2018, 2 horas depois do seu assassinato, em um matagal na colônia Mergulhão, na zona rural de São José dos Pinhais, no Paraná, parcialmente degolado e com o pênis cortado. O cadáver foi encontrado por um morador da região que viu marcas de sangue no chão de uma estrada rural e seguiu o rastro até o corpo do jovem. O crime foi cometido por Edson Brightes após sua esposa Cristiana Brightes pedir socorro ao encontrar o jogador em sua cama. Ela o acusou de tentativa de estupro. No final do dia 27, a assessoria de imprensa do jogador confirmou a morte em seu Twitter. O IML, mesmo não divulgando a causa oficial da morte, descreveu que se tratava de vítima de arma branca, provavelmente uma faca. Segundo um laudo realizado pela perícia realizada em seu corpo e divulgado dias depois, o jogador apresentava 13,4 decigramas de álcool por litro de sangue, mas não havia usado drogas. Devido à crueldade do crime, o caso teve repercussão internacional e foi considerado pelo site G1 como um dos 15 crimes que abalaram o Brasil em 2018. Foi ainda a matéria mais lida da editora local do jornal Bem Paraná em 2018. O São Paulo Futebol Clube, agremiação com a qual Daniel tinha vínculo até o final de 2018, pagou os honorários do atleta à família da vítima até o final do contrato entre eles, além de ter ajudado com o translado do corpo e o enterro. Seu corpo foi enterrado no cemitério Nossa Senhora da Conceição, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, cidade na qual ele passou parte da infância. O velório foi realizado no ginásio poliesportivo do Clube Carijós, onde ele deu seus primeiros chutes ainda na infância. No final de 2021, dos 7 réus, apenas Edson Brightes continuava preso. O restante aguardava o julgamento em liberdade. E de acordo com a polícia, Daniel viajou até Curitiba para comemorar o aniversário de 18 anos de Alana Brightes na casa noturna sertaneja Shed Bar, que foi realizada no dia 26 de outubro. Imagens gravadas pelas câmeras de segurança local confirmam que houve a festa e que Daniel era um dos presentes. A comanda da casa noturna também registra que Daniel esteve na boate. Segundo a administração da boate, o jogador de futebol não se envolveu em nenhuma confusão dentro do local. Após as comemorações na boate, ele teria seguido com outras pessoas para a residência do empresário Edson Luiz Brightes Jr., pai da aniversariante, onde ocorreria uma extensão da festa. Já na residência da aniversariante, Daniel enviou mensagens via WhatsApp a um amigo que mostram que ele estava numa cama ao lado de Cristiana Brightes, mãe da aniversariante, que estava dormindo e afirmando ter tido relações sexuais com ela. Em depoimento à polícia, este amigo afirmou que no grupo de WhatsApp era comum os rapazes tirarem uma foto no momento em que a mulher estava dormindo e enviar aos amigos.
Foi poucos minutos depois de enviar esta foto é que o crime teria acontecido. No dia 27 de outubro, a mãe do jogador entrou em contato com Alana Brights para saber sobre seu filho, já que este estava desaparecido. Na conversa, Alana afirmou que nada de anormal havia acontecido na sua festa e que o jogador havia saído com uma de suas amigas. Algumas horas depois, o corpo de uma pessoa parcialmente degolado e com cortes na região pubiana foi encontrado no meio de um matagal. Segundo relatos do jovem que encontrou o corpo, disse: "Vi uma poça de sangue na beira da estrada, o que não é comum, muito sangue. Parei o carro e desci para ver o que se tratava. Fui entrando, tinha rastros de sangue apagado. Quando cheguei lá, vi que era o corpo de uma pessoa." Ele então retornou ao carro e foi para casa, onde acionou a polícia militar. Depois retornou com a polícia ao local e indicou a localização exata do corpo. Preocupados com o desaparecimento do atleta, os parentes passaram a procurá-lo em hospitais da região. Um primo foi até o IML e fez o reconhecimento do corpo pelas cicatrizes que o atleta tinha no joelho por conta das várias lesões que ele teve durante a carreira. Tão logo a notícia da morte de Daniel foi divulgada, Edson Luiz Bright Jr. ligou para a mãe do jogador para dar pêsames pela morte do filho e oferecer auxílio. Edson também ligou para um amigo do jogador, ocasião em que disse que Daniel saiu sozinho da casa da família e lamentou sua morte. Dias depois, a polícia descobriu que as ligações foram feitas de um celular de um homem assassinado em 2016, também em São José dos Pinhais. O promotor João Milton Salles estranhou o fato, questionando: quem anda com o celular de um morto? E no dia 29 de outubro, câmeras de segurança de um shopping flagraram o Edson Bright e sua mulher, Cristiana, junto com sua filha Alana, na praça de alimentação. Eles aguardavam mais 3 pessoas que também estiveram envolvidas com crimes. Todos foram convidados por Alana via mensagem de WhatsApp com os seguintes dizeres: "Quero convidar você para a minha festinha da semana que vem, lá no shopping, aí comeremos algo." Testemunhas afirmaram ainda que dias depois que Edson marcou esse encontro para montar um álibi e combinar o que deveria ser dito caso fossem procurados pela polícia. E de acordo com as testemunhas, Edson propôs que eles fechassem um elo e que se alguém falasse algo, ele saberia quem era. No dia 31 de outubro, 4 dias após a morte de Daniel, câmeras de segurança de uma loja de assistência técnica de aparelhos celulares flagraram Edson e sua esposa Cristiana. Eles foram até a loja às 17h50. Segundo a responsável pelo local, Cristiana estava abatida quando chegou ao estabelecimento e se reservou a falar apenas sobre os problemas do celular. De acordo com a assistência, o celular estava com defeito na placa de áudio, na parte do microfone, e ficou lá para ser consertado. Após descobrir que o casal Bright tinha envolvimento no caso, Daniel, a responsável pela loja, entrou em contato com a Polícia Civil e entregou o aparelho no dia 5 de novembro aos investigadores. O aparecimento do aparelho na assistência técnica levanta suspeitos de que o real motivo do conserto seria a formatação do equipamento. No dia 31 de outubro, uma testemunha considerada chave pela Polícia Civil, pois havia estado com Daniel momentos antes da morte, prestou um depoimento na qual afirmou
que após o jogador ter sido flagrado com a esposa do réu, ele teria sido espancado e violentamente assassinado. Ainda segundo essa mesma testemunha, o autor do crime procurou as pessoas que estavam na casa para montar um álibi, mudando as versões dos fatos. A testemunha informou também que não sabia afirmar o que havia ocorrido enquanto Daniel estava sozinho no quarto com a mulher. No dia 19 de novembro, seu advogado Jacob Filho foi até a delegacia de São José dos Pinhais para levar áudios de ameaças recebidas pela mãe de seu cliente através do telefone celular. Logo depois que a testemunha veio até a delegacia de polícia e relatou tudo o que aconteceu, sua mãe passou a receber mensagens ameaçadoras dizendo que um bandidão procurou um tal de Tico, um amigo em comum dele e de Brights, dizendo que se ele voltar a São José dos Pinhais será apagado, contou ele. No dia 1º de novembro, o suspeito Edson Luiz Bright Jr. entregou-se à polícia e, de forma informal, confessou o assassinato, alegando defender a honra de todas as mulheres, já que Daniel teria estuprado sua esposa. Ele foi detido e indicou o local onde a arma branca teria sido descartada. Ele afirmou que a faca usada foi jogada em um lago. No local, o pênis decepado do jogador foi encontrado pendurado em uma árvore a cerca de 20 metros do local onde o corpo de Daniel havia sido encontrado. O advogado de defesa, Cláudio Daledoni Jr., sustentou que o jogador não era próximo de Alana e foi até a residência, onde foi espancado sem ser convidado. Ele afirma ainda que após o jogador entrar no quarto e tentar estuprar a esposa do empresário, Edson espancou o jovem, colocando-o dentro do carro. O modelo do carro era um Hyundai Veloster e foi até a área rural de São José dos Pinhais com a intenção de abandoná-lo vivo. No trajeto, porém, Edson teria visto as fotos enviadas por Daniel via WhatsApp para seu amigo e com isto teria perdido o controle e matado o jovem. No dia 7 de novembro, Edson prestou um depoimento formal à polícia. Mesmo com a negativa de tentativa de estupro por parte da Polícia Civil, reforçou que sua esposa havia sido violentada por Daniel. Ele confessou novamente que matou o jogador, mas mudou alguns pontos que havia dito anteriormente, sendo um deles o de que não teria arrebentado a porta do quarto, mas que havia entrado pela janela. Ele informou ainda que havia combinado um encontro com testemunhas em um shopping de São José dos Pinhais com o objetivo de protegê-las. No dia 1º de novembro, o advogado de defesa de Edson divulgou um vídeo em que Alana Brights corrobora com a tese de seu pai, que afirmou ter socorrido a mulher de uma tentativa de estupro. Também afirmou que jamais manteve relacionamento com Daniel e que não o havia convidado para a festa em sua casa. Seu depoimento foi prestado à polícia no dia 5 de novembro. Nele, Alana relatou que o pai recomendou inventar a história de que Daniel estava na festa de sua casa, mas aí havia saído pelo portão tomando um rumo ignorado. Cristiana Brights prestou depoimento à polícia também no dia 5 de novembro. Ela relatou que tinha bebido e que quando chegou da casa noturna, foi dormir no quarto do casal. Depois teria acordado com o jogador deitado sobre ela de cuecas e que então começou a gritar assustada. Ele dizia: "Calma, é o Daniel", contou. Informou ainda que ele estava excitado e que esfregava o pênis que estava para fora da cueca pelo corpo dela. Davi
e Igor, acompanhado pelos advogados Robson Domakoski e Alain Chaminiotto, prestaram depoimento no dia 9 de novembro e disseram que não participaram da morte, mas que estavam no veículo durante o ocorrido. Informaram ainda que somente o Edson e o Eduardo desceram do carro e que os dois haviam matado Daniel no porta-malas. Além disso, disseram que Edson Brights trocou de roupa após abandonar o corpo, pois o traje estava sujo de sangue e a jogou juntamente com uma faca em um riacho. Eduardo prestou depoimento no dia 12 de novembro e, segundo seu advogado, Edson Brights saiu de casa na manhã do crime com o objetivo de castrar o atleta e abandoná-lo na rua. Ainda segundo a versão, Eduardo não teria aceitado participar das agressões se soubesse que Daniel seria morto. Duas testemunhas que estavam na casa afirmaram que ouviram Edson falar em certo momento o seguinte: é isso que acontece quando se mexe com mulher de bandido. Uma das pessoas que presenciou o crime disse que Cristiana em certo momento falou para sua filha, Alana Brights: não deixa seu pai fazer isso dentro da minha casa, você sabe como ele é. E outra afirmou que o jogador chegou a pedir socorro dizendo: não quero morrer. Uma das testemunhas relatou que mãe e filha não fizeram nada enquanto o jogador era agredido e que ela tentou ligar para o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, mas Edson não deixou. Duas testemunhas ainda contaram que a porta do quarto não tinha sinais de arrombamento. Sobre esses depoimentos, o delegado Amadeu Trevisan informou ainda que nenhuma das testemunhas disse ter ouvido qualquer grito de socorro por parte de Cristiana, conforme relata a família Brights. No dia 13 de novembro, mais uma testemunha prestou seu depoimento. Segundo ela, Edson Bright Jr. ordenou que ela e outros convidados limpassem as manchas de sangue que ficaram pela casa depois das agressões. Ela informou ainda que não ouviu em nenhum momento qualquer solicitação de socorro por parte da Cristiana Brights e que em momento algum esta relatou abuso sexual ou estupro por parte de Daniel. Por fim, informou que Edson Brights não deixou ninguém chamar a ambulância e ordenou que todos ficassem na casa. No dia 2 de novembro, profissionais do Instituto de Criminalística estiveram na casa do empresário para realizar a perícia do local, coletando vestígios do crime e informações que pudessem ajudar nas investigações. Foram observadas manchas de sangue espalhadas pelas paredes e pisos da casa, e também no carro de Edson Brights. Segundo o laudo, há sinais de que houve tentativa de limpeza dos locais. Como não foram encontrados pertences do jogador, a investigação trabalhou com a hipótese de que as roupas e o celular de Daniel teriam sido queimados, já que, conforme o laudo da perícia técnica anexado ao inquérito, na varanda do imóvel, mais precisamente sob a janela do quarto, observou-se um recipiente metálico próprio para alimentar animais. O interior deste objeto apresentava sinais recentes de queima, com fuligem e enegrecimento das paredes internas. Cumpre mencionar que os remanescentes desta queima não permitiram ao perito identificar os elementos que ali foram incinerados. E no dia 6 de novembro, um laudo médico afirmou que Daniel apresentava 13,4 decigramas de álcool por litro de sangue, mas que não havia usado drogas.
O laudo oficial do Instituto Médico Legal, IML, foi divulgado no dia 22 de novembro. Segundo o documento, Daniel foi carregado por mais de uma pessoa até o local, onde o corpo foi encontrado horas mais tarde pela polícia e a causa da morte foi facada no pescoço. A perícia não conseguiu concluir, no entanto, se o jogador foi mutilado ainda vivo. A degola parcial foi o motivo da morte, mas não é possível precisar qual lesão aconteceu antes e se ele tinha sinais vitais quando foi mutilado. Lesões dorsais, torácicas e na coxa de Daniel apontam que provavelmente duas pessoas carregaram o jogador neste trajeto, diz o documento da perícia. É isso aí, pessoal. Esse caso por hoje é só, né? Esse caso bárbaro. Deixe seu like, comente e se inscrevam em nosso canal. Desde já agradecemos de coração. Um grande abraço a todos e até a próxima.